Vamos lá, retornando. Pessoal que está ali fora, pessoal que está ali ainda nos livros, vamos retornar agora para a segunda etapa do Congresso Internacional. Vou pedir à mídia para colocar aqui no telão o banner dos descontos especiais da nossa lista de presença. Nosso congresso está sendo transmitido ao vivo, online. Então, se você está participando online do congresso e você deseja solicitar seu certificado de participação, você precisa escanear esse QR Code, preencher o formulário, que é a lista de presença. Automaticamente, depois de enviar, você recebe um e-mail comprovando a sua presença no congresso. E se você é aluno da graduação, seja da FVC ou de qualquer outra instituição de ensino superior, nosso congresso vale 6 horas de atividades complementares. Você precisa solicitar o certificado, a secretaria vai verificar a sua presença na planilha da lista de presença com preenchimento e vai te mandar essa declaração de participação. Com a declaração de participação, você pode anexar na área do aluno e vai garantir 6 horas de atividades complementares. Então, você que é aluno da faculdade, não perca. E também o preenchimento dessa lista de presença te dá direito a descontos especiais na graduação, no seminário teológico online, no seminário teológico semipresencial, nas pós-graduações ou em qualquer um dos cursos de extensão da faculdade. Então, preencha o formulário, coloque o número do seu telefone certinho. Se for internacional, eu peço que você coloque também o código do país, para que saibamos que não é do Brasil, e nós vamos te chamar no WhatsApp para te oferecer esses descontos especiais. Então, não perca a oportunidade, tenho certeza que vai ser bênção. Então, vamos, sem mais delongas, quero convidar nosso terceiro palestrante dessa noite. Ele também é teólogo, também é mestre em teologia, e ele é o pastor da ADVEC Campina Grande, um lugar maravilhoso. Se você nunca foi, coloque na sua agenda para conhecer Campina Grande, que vale muito a pena. Receba com um forte aplauso, pastor José Rafael. A paz de Cristo Jesus, queridos. Boa tarde a todos. Eita, os irmãos estão voltando. Eu estava tão em paz. Graças a Deus, né? Irmãos, tem uma turma que está assistindo a gente também online. Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, o privilégio de poder estar aqui nessa conferência, nesse Congresso Internacional de Teologia. Para mim é uma grande honra. Quero agradecer a vida do nosso pastor, o pastor Silas. Se eu estou hoje aqui na qualidade de mestre em teologia, quero agradecer pela visão dessa igreja, que, como ele fala muitas vezes, não é apenas de investir em prédio, em estruturas físicas, mas em pessoas. E eu sou a prova viva, uma das, né? Eu, pastor Jarmute, e tantos outros. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Obrigado, pastor Isaías, meu amigo. Como é? Magnífico? Que isso? É muito forte. Louvado seja Deus. Muito bem. A apresentação já está na tela. Eu vou fazer um teste aqui, tá, pessoal? Só para agora. Que legal. Glória a Deus. Estamos com a temática que rege o Congresso: Teologia Pública, Sociedade Política e Igreja. A minha proposta está aqui posta em tela, né,
para falar dentro dessa temática. O título é provocativo, A Tela que Discipula. Mas nós vamos girar em torno de formação cristã, esfera pública, e falarmos aqui sobre os desafios das tecnologias persuasivas. Pois bem, vamos avançar aqui, né? Antes de entrarmos, eu quero que vocês coloquem em mente aqui o mapa inteiro da palestra, porque ele é uma ideia que vai ser desdobrada em 3 tempos, ou em 3 eixos, todos eles saindo de uma análise inicial exegética do texto de Romanos 12, versículo de número 2. Nós temos 3 eixos. O primeiro, de descoberta, nós vamos entender quais são e como funcionam as estruturas que formam essa mente do presente século. O segundo eixo é o diagnóstico. Nós vamos olhar para o design das plataformas digitais e como esse design, como elas foram projetadas com um intento, com uma intencionalidade, o que isso causa, não é, para os nossos processos cognitivos, o que isso causa para provocar, por exemplo, padrões compulsivos. Foi falado, inclusive, em partes aqui na palestra da pastora Elisete, não é? O que isso afeta a identidade do ser humano, a imago Dei, né, que foi utilizado aqui em uma parte considerável na palestra do pastor Jarmuth. E, por fim, tratarmos aqui de uma proposta. Eu falei de ajuste de telos. Já explico essa expressão telos para quem é da área da psicanálise, né? Freud falava sobre isso. Telos é a intenção, é o propósito. Tá? Então, nós vamos partindo aqui da análise do texto de Romanos 12, 2. Está aí em tela. Não vos conformeis com este século. Tá? Aqui há uma oposição que está no próprio texto entre a forma variável, que muda, e a essência. E como nós podemos e devemos, né, transformar essa essência, para que a nossa aparência, aquilo que se vê, seja conforme as Escrituras, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Né? Então, vamos avançando aqui para a nossa análise exegética. O texto, né, que nós selecionamos tem 3 expressões que eu decidi destacar para a gente fazer aqui a análise, né, textual: conformai-vos, transformai-vos e mente. A primeira expressão do verbo conformar, na verdade a palavra, esse esquematizo, né, que tem a raiz esquema. Esquema diz respeito à forma externa. A forma externa do mundo, a forma da moda, do feed, do que era errado hoje e hoje virou certo, não é essa forma que a gente tem que ter. Mas ela é variável, ela é mutável. E ela é um produto da essência, do que é interno, do que não deve mudar, que é a forma, o morfe, do metamorfo, transformai-vos. Quando o apóstolo Paulo fala, não vos conformeis, mas transformai-vos, ele está falando, não priorize o externo, transforme o que é interno, para que seja um reflexo o externo. Como é que a gente transforma? Como é que a gente muda a forma, a essência, o que está dentro de nós? A partir da renovação do entendimento ou da mente. Essa expressão, traduzida em algumas versões por mente, é a palavra grega nous. Não significa somente um processo cognitivo, ao processo como um todo, mas há uma parte específica. Essa expressão nous, essa palavra foi escolhida de maneira intencional. O Espírito de Deus inspirou Paulo. Tem a ver com o nosso processo de escolha. Tem a ver com a faculdade do discernimento. Bem falado também numa parte da palestra do pastor Jarmuth. Então, a partir dessas 3 expressões, nós vamos dividir a nossa apresentação aqui em 3 eixos. Iniciando aqui o primeiro eixo, a partir do não vos conformeis. Se o texto sagrado está dizendo para que eu não tome a forma do presente século, eu preciso saber, de maneira concreta, quais são os desenhos, quais são as estruturas que formam, que dão forma a esta forma do presente século, a isso que eu não posso me conformar. E agora nós vamos partir, né, para a explanação do primeiro eixo. O filósofo alemão, sociólogo
Jürgen Habermas, desculpa falar isso aqui, que talvez alguém que estuda sociologia, sabe que esse cara aqui é um dos cabeças da escola de Frankfurt. Mas é importante nós falarmos isso aqui, porque ele é a partir dos desdobramentos dele que se fala muito sobre esfera pública. O Habermas, ele começou a olhar a esfera pública, ou o espaço público, daquilo que deveria ser o debate da razão. As pessoas se reúnem no particular para discutir o que é público a partir da sua vivência, a partir da sua análise. E aí ele faz uma análise da deterioração do debate público, da esfera pública, quando ele olha para os centros de informação, para as fontes de comunicação, como a imprensa, e começa a perceber, e aí ele vai discorrendo nas suas análises, que tem textos que ele escreveu em 89, ele morreu agora em março desse ano, mas escreveu também textos já analisando, né, os desdobramentos dos meios de comunicação de massa a partir das redes sociais em 2022. Ele percebe que a deterioração, né, desse debate público, dessa opinião que forma a mentalidade das pessoas, começa quando a imprensa decidiu abrir espaços para publicidade. Quando a imprensa decidiu abrir espaço para publicidade, ou seja, vender publicidade, ela deixou de ser isenta, porque ela vai falar aquilo que os seus patrocinadores vão determinar. Se ela não fala, ela não tem anunciantes. Então, contaminou o centro da informação, a fonte da informação. Porque a opinião, ela se baseia nas informações que ela percebe ou que ela recebe. Quando a informação está corrompida na fonte, há uma mudança do padrão do debate, que antes era debater por debater a cultura. Agora, as pessoas mudaram o padrão. Elas não são mais debatedoras, elas não criticam os formatos. Elas, na verdade, estão sendo condicionadas pelos formatos. Elas passam a consumir a cultura. Elas não debatem mais a cultura, elas consomem a cultura. E aí, culmina no que ele falou de refeudalização. Isso é uma expressão, né, que ele usou, falando sobre o domínio da informação agora está nos grandes centros, né? Na mão, na verdade, dos poderosos, da fonte financeira. E é isso que Habermas vai falar. Uma outra coisa importante para a gente poder contextualizar aqui é que dentro do debate da esfera pública, das opiniões que são emitidas, e agora já avançando para a realidade que nós temos das redes sociais, onde muitas vezes nós ovacionamos a ideia, né, de que a opinião foi democratizada, cada um tem o seu celular, cada um emite a sua opinião, isso aqui é uma coisa a se considerar, porque os pensadores estão identificando aqui um problema. Não adianta só ovacionar a ideia de que agora a opinião está democratizada, todo mundo tem o seu celular. Se o debate já está sendo pré-determinado por quem domina os meios de comunicação. De que adianta a gente emitir uma opinião? Né? Uma voz é só uma voz. Opinar por opinar não é nada. E como está aí, né, a democratização da opinião ela foi desinflada pelos próprios teóricos. De nada adianta a voz distribuída se tem uma indústria que dirige as massas, operando o algoritmo. E aí começa a primeira provocação. Portanto, nós, a igreja, precisamos de método para enfrentar essa guerra, né, nesse campo de igual para igual. Quem está comigo, diga amém, por favor. Né? Graças a Deus por isso. Pois bem, um outro pensamento importante é o pensamento, foi até citado aqui a Nancy Pearcey, que é uma pensadora, né, na área da cosmovisão. Eu trouxe aqui duas ponderações, uma da Nancy e outra de John Stott, que uma parte aqui considerável conhece, né, o pregador. Como a igreja chegou desarmada nesse campo? Como nós estamos vulneráveis nisso? Porque aceitamos um certo confinamento. O pensamento secularista, como disse Nancy Pearcey, é inteligente o bastante, não para nos atacar diretamente, mas para trabalhar na retórica, nos artifícios retóricos, para dizer que a fé está no campo do valor, como foi falado aqui pelo pastor Jarmuth, na área do subjetivo. Logo, se é o campo do valor, do subjetivo, cada um tem o seu. Então,
você ouve, por exemplo, aquilo que as pessoas dizem: pastor, vai pregar lá na sua igreja. Não dá opinião aqui não, porque isso foi construído na mentalidade das pessoas. Isso foi construído. O John Stott, fazendo uma leitura de Mateus 6, o Sermão da Montanha, o auge do Sermão da Montanha, que é o capítulo 6, ele divide o sermão, o capítulo, em duas partes. Até o versículo 18, Jesus está falando do lugar secreto, da vida espiritual, do relacionamento com Deus. A partir do 19 até o final, verso 34 do capítulo 6, Jesus está falando de vida pública, de cotidiano. Só que a leitura errada é ver isso pelos olhos desse ascetismo cultural. O que é espiritual fica numa esfera, o que é material fica no outro. Isso é contaminação. Ascetismo é contaminação filosófica. É quase um vestígio do gnosticismo, que olhava a parte material como sendo impura, e a parte espiritual como sendo algo sacro. Isso está errado. Nós perdemos o nosso espaço. E Stott, ele vai dizer que essa separação entre o secular e o sagrado, coisa de Deus. Como eu vi o pastor Rafael Abdala, que é o presidente da Convenção Batista Brasileira atual, ele falou: o que é de Deus? Cantar na igreja, participar do louvor. Coisa de Deus, dar uma aula de escola dominical. Coisa de Deus, evangelizar. O que é coisa do mundo? É ser um engenheiro, é ser um médico, é ser um advogado. A gente absorveu essa linguagem, e muito porque a igreja decidiu fazer uma negociação. Quando eu falo igreja, irmãos, de longe eu estou aqui, querendo assumir a posição de um crítico da igreja, eu falo do comportamento. Nós trocamos uma coisa por outra. Nós decidimos preservar esse espaço aqui, as isenções tributárias, nosso espaço de liberdade de culto, e negociamos isso pela o nosso afastamento do debate público. Hoje nós estamos correndo atrás do prejuízo. Só que o que a gente não pode fazer é ficar gritando na praça pública, é ficar discutindo ou disputando espaço só por estar falando. Nós precisamos atentar para uma outra demanda, muito mais necessária do que a gente tem, e graças a Deus nós temos defensores da fé, como o nosso pastor mesmo aqui. Mas nós não podemos nos limitar somente a querer o espaço de fala ou trazer argumentos dentro do debate, dizer: não, eu também devo ser ouvido. Não é só isso que a gente deve fazer. Essa é a proposta dessa palestra. É falarmos de formação do pensamento. Porque não adianta nada nós termos grandes debatedores se a massa das pessoas, muitos de nós, a boa parte de nós, estamos sendo formados em outros contextos, em outras cosmovisões, fazendo do cristianismo um acessório e não a nossa essência, fazendo da fé cristã apenas a roupa que vestimos, que pode ser mudada conforme o rito da moda. Ela tem que ser a forma essencial. E como fazemos isso? Mudança de mente. Amém ou não amém? Graças a Deus. A provocação. Quanto a tela já decidiu por você? Para aqui. Pensa nessa pergunta. O quanto a tela já decidiu por você hoje, ontem, mês passado, nas últimas eleições? O que você viu? O que você sentiu? Gostou? Não gostou? O que você foi impulsionado a comprar? Em quem você votou? Em quem você não votou? Quem decidiu isso? Você? Isso é importante nós discutirmos, porque o problema não é conteúdo. Não é o conteúdo. O nosso conteúdo é muito bom, por sinal. O problema é que existe um processo formativo que combate a única audiência, ou o único tempo de audiência que temos. Semanalmente, para muitos, é 1 hora, 2 horas. É um culto de 2 horas com um sermão de 40 minutos. Mas 6 dias na semana, eles estão sendo formados por outro processo formativo com outros valores. Essa é a denúncia dessa palestra. Eu quero apresentar para vocês aqui o pensador que deu origem a essa mentalidade que desenvolve, que está dentro dos desenvolvimentos das plataformas digitais. B.J. Fogg, em 1996, fundou em Stanford, na Universidade de Stanford, na Califórnia, o Laboratório de Captologia, ou Laboratório de Tecnologias Persuasivas. Captologia é um neologismo que ele mesmo inventou
Computadores como Tecnologia Persuasiva. Ele escreveu um livro lançado em 2023 que tem o título Tecnologia Persuasiva, usando computadores para transformar ou mudar o que fazemos e o que pensamos. Essa análise transformou-se numa fórmula. E essa fórmula, pasme, ela é utilizada até hoje. É um método para desenvolvimento de plataformas digitais, para que possa provocar comportamento. A fórmula está aí em tela. O BMAP, para quem é desenvolvedor, sabe que isso aqui é um framework, né? Mas também é um pensamento. E detalhe, queridos, B.J. Fogg, o Fogg, ele era um doutor em comunicação. Não era um doutor, né, em psicologia, mas ele, estudando os padrões formativos, ele desenvolveu uma metodologia. Hoje, ele é um ativista contra aqueles que usaram errado essa fórmula. Porque essa fórmula, ela foi a inspiração. Por exemplo, um dos fundadores do Instagram foram alunos e participantes do laboratório de tecnologia persuasiva. Isso aqui é um modelo comportamental. Qual é a defesa de Fogg? Ele diz que comportamento é igual a motivação, habilidade e gatilho. Os estímulos de motivação, habilidade e gatilho têm que estar calibrados na mesma força e eles têm que ser estimulados simultaneamente. Segundo a tese de Fogg, se não tiver um dos três, não tem comportamento. Logo, as plataformas digitais atuais, e eu vou falar aqui os nomes, você conhece, talvez as usa e muito, né? O X, o TikTok é terrível, o Instagram, o Kawaii, essas plataformas de vídeos rápidos, como agora o YouTube, há pouco mais de 3 anos, se adaptou à ideia dos vídeos rápidos. Antes era apenas um streaming, né, gratuito para você escolher o que você assistir. Todos eles pensam nessa metodologia, não é? A motivação, a habilidade e o gatilho. Motivação, recompensa variável, curtidas, compartilhamentos, comentários. Habilidade é uma interface sem atrito. Quando tem atrito, o usuário se desinteressa. Mas quando a gente facilita somente o deslizar do dedo, eu falo isso na minha realidade, né? Eu tenho 4 filhos. E desde cedo eles tiveram contato com tecnologia. A maioria de nós aqui temos alguma criança na nossa família que seja na nossa casa. Dá um tablet para ele. Você não precisa usar. Antigamente a gente tinha que fazer o curso de computação. Hoje não. Dá um tablet na mão de um menino de 1 ano de idade e ele vai aprender a deslizar o dedo. Isso é habilidade. E gatilho, porque os algoritmos sabem quando nos estimular. Conhecem a gente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. Quem está acompanhando, diga amém. O Fogg ainda diz que o persuasor digital, ou a mentalidade das plataformas, tem 6 vantagens competitivas para alguém que tenta persuadir uma pessoa sem usar uma tecnologia. Qual é a primeira vantagem? A primeira vantagem é persistência. A máquina nunca cansa. 24/7. Se eu, como um pastor, ensino 3, 4 vezes, ou prego 3, 4 vezes, 50 minutos cada uma das minhas mensagens, e agora está diminuindo o tempo, a plataforma está o tempo todo, por vezes 6 horas, 8 horas. O trabalhador chegou cansado do trabalho, 8 da noite, tomou um banho, jantou, sentou para ver a televisão e foi dormir 3 horas da manhã. Ficou 4, 5 horas deslizando o dedo no celular. Outra vantagem é o anonimato. Para eu exortar a igreja sobre um comportamento pecaminoso, eu tenho que pôr a minha cara. Para eu fazer uma mensagem dura para exortar a minha comunidade, eu tenho que me expor às críticas da minha mensagem. O pastor foi muito duro. Nas plataformas digitais não existe isso, não existe identidade. O anonimato é ele disparar o mesmo conteúdo sendo feito por vários tipos de influenciadores. E os vídeos faceless, ou seja, sem voz ou sem rosto, que é feito agora com voz artificial, é com avatares, é um conteúdo de um mesmo assunto transmitido sem precisar expor ninguém. Outra vantagem, volume de dados. As plataformas conhecem muito mais o usuário do que ele mesmo. Sabe o horário exato onde a pessoa está mais ansiosa. Sabe qual é a proposta a oferecer quando aquela pessoa está vulnerável emocionalmente. Sim,
Você precisa despertar para isso. Os algoritmos, os códigos de programação já aprenderam a discernir o sentimento. Isso a gente precisa entender. Outra vantagem, multimodalidade. Eles atuam nas 5 sensações: texto, som, imagem, vídeo, vibração. São 5 portas sensoriais. Quais são as portas sensoriais que exploramos semanalmente na igreja? 2. A audição e o visual. Outra, a escala. Um conteúdo vai para todo mundo aqui simultaneamente e para milhões e milhões de pessoas que têm a mesma plataforma. E o último, que pode ser estranho essa expressão, é a ubiquidade, que significa estar em todos os lugares. Sabe o que é ubiquidade? É a tentativa da mente do mundo em imitar a onisciência, a onipresença de Deus. Sabe o que é ubiquidade? É o celular atuar em áreas que eu, como pastor, nunca vou fazer por respeitar a privacidade. Por exemplo, eu não vou ligar para a pessoa e ela nem sequer vai me atender. Se ela estiver fazendo o número 2, eu ligo, ela não vai me atender. Ela tem que esperar. Ela espera ela fazer, se limpar para me atender. Mas o celular está ali instruindo ela o tempo inteiro. Ela sentada no vaso. Entrou dentro da intimidade dos casais no sexo. Casais fazendo sexo se filmando. E na hora do luto? Ali, eu estava no sepultamento da irmã de um pastor. E tinha uma pessoa filmando o rosto do defunto. Essa é a chamada ubiquidade. São 6 vantagens para persuadir, para formar a identidade. As plataformas têm um design de distração. Não é aleatório. Não foi um adolescente que aprendeu a programar que inventou uma plataforma. Foram cientistas, não só engenheiros da computação, mas psicólogos, psiquiatras, todos financiados com milhões e milhões de dólares das grandes indústrias para desenvolver ferramentas que provocam compulsão, vício. Nós somos alvos de um pensamento intencional. Não é aleatório. Despertemos. É importante, quero deixar claro, esses efeitos não são um acidente de tecnologia, são escolha deliberada de design. Pesquisadores como Lee e seus colaboradores divulgaram uma pesquisa recente, em 2025, falando sobre os padrões danosos de captura de atenção. Vamos aqui citá-los. 7 padrões danosos para capturar a atenção. O que é padrão danoso? É aquele que provoca efeitos colaterais. Primeiro, o scroll infinito. É isso aqui, ó. Sabe o que é o scroll? É aquele botãozinho do mouse. Nossa, eu me sinto até velho falando isso. Não é aquele que gira. Mas agora nós temos o dedo girando na tela. Rolagem passiva e interminável. Padrão compulsivo. Autoplay. Não precisa dar play. Rolou, o vídeo já passa para você falar. Você ouvir. E aí, já provocam outros comportamentos. Porque quando você rola o play, o conteúdo que vem em seguida é um conteúdo provocativo, sedutor, pornográfico, pornografia soft, que são portas, e eu vou falar um pouco mais para frente, que dá acesso às pornografias hard. O que é que você faz? Você bota no mute e continua vendo a imagem. As portas sensoriais, elas podem ser seletivas. As recomendações de prazer culposo que fisgam a sua atenção. Deixa eu falar aqui, parando, né? Pedir a Deus a misericórdia, Jesus. Isso é desonesto esse tempo aí. Está errado, né? Olha, deixa eu falar para você, querido. Eu tenho formação teológica, mas também tenho formação tecnológica. Né? Eu sou formado em tecnologia da informação. Trabalhei com isso muitos anos. Eu me interesso por tecnologia por ser uma ferramenta útil para o nosso trabalho também. As pessoas que você segue podem consumir conteúdos que você voluntariamente não consumiria, mas a plataforma vai apresentar a você. Porque quem você segue, quem te segue, as plataformas ou os algoritmos entendem que nós gostamos dos mesmos gostos. Então talvez você nunca foi num site de pornografia, você nunca viu um perfil de rede social de uma prostituta virtual dessas plataformas digitais, mas o amigo que você segue consome. Logo, a plataforma entende que como vocês são amigos, vocês gostam das mesmas coisas. Então, de repente, um homem de meia idade, que quem sabe está passando por uma crise no casamento,
a vida sexual não está tão legal, meia-noite, está com o celular na sala, a esposa está dormindo, e o conteúdo vem como uma fisga, como uma isca, para capturar a sua mente e fazer você cair. Quem entende o que eu estou falando aqui? Por favor, desperte. Anúncios disfarçados. Não é você que está querendo comprar, não. Você está sendo formado para comprar. As notificações de recaptura. Viu um conteúdo, gostou? Ih, perdi. Não se preocupe. Eu não sei qual foi. Eu vi um vídeo de uma pessoa falando muito legal e tal. Eu não peguei. Eu queria até seguir. Não se preocupe. Daqui a pouco ela vem de novo. Essa é a forma de te recapturar. O motel de baratas. É fácil entrar, difícil sair. 5 horas vendo o celular. Não consegue ler um versículo ou um capítulo de 40 versículos. Divaga. Abre o Salmo 23. No versículo 3, ele já está pensando na louça suja. Ou no trabalho que ficou inconcluso. Dispersão mental. Isso não é aleatório, é intencional. Foi feito para viciar você. E as notificações falsas, eu coloquei como o perigo mais perigoso. Cortes de rede social. Cortes de um vídeo de 2 horas. Cortes de 30 segundos. Que captura somente uma informação descontextualizada. Intencionalmente para formar opinião. E essa é a ideia. Né? Nós estamos debatendo, dando a nossa opinião. Mas muitas vezes dando opinião de conteúdos que já foram curados. Houve uma curadoria. Só ofereceram para a gente aquilo que eles querem que a gente emita opinião. Para que o hype aumente. Amém, queridos? E aí vem uma denúncia, né, de Tristan Harris, ex-projetista de ética do Google. Ele e tantos outros profissionais que estão saindo de dentro dos escritórios das grandes indústrias de mídia social, denunciando qual é o pensamento. E eu citei aqui algumas frases de um podcast que ele dá uma entrevista falando de inteligência artificial, mas antes falando sobre isso, Harris foi aluno do laboratório de Fogg. Ele vai dizer, há um supercomputador apontado para os nossos cérebros. Não está interessado em fortalecer a democracia, está interessado em fazer você ficar viciado na plataforma. Outra frase dele, ele diz que isso ele ouviu nos bastidores, daqueles que pensam em tornar sua plataforma cada vez mais viciante. Então ele diz assim, se eu não conseguir atingir o fundo do teu córtex cerebral, se eu não conseguir fazer você se revoltar com um conteúdo político, mas o meu concorrente consegue, então eu perdi a batalha, ou seja, a disputa é por atenção. Estamos na era, no século da economia da atenção. Dá mais 20 minutos ali. E essa aqui é a outra frase. Os mais antigos talvez lembrem, talvez alguém não lembre porque não é interessado nisso, mas eu me lembro de uma reportagem no Jornal Nacional. Isso rodou o mundo há anos atrás, acho que mais de 10, 15 anos. Quando o mainframe da IBM foi treinado o algoritmo para jogar xadrez e conseguiu bater pela primeira vez o campeão de xadrez. Existe hoje um computador milhares de vezes mais potente do que esse mainframe que venceu Kasparov, mas está apontado para a tua cabeça, para o teu cérebro. O tabuleiro que ele disputa é a tua mente, é a tua atenção. Frase de Tristan Harris. Isso é muito importante. Vamos para o eixo 2. Mas transformai-vos. Vamos ver as consequências cognitivas desse ataque na nossa mente. Vamos virar o jogo. Daniel Kahneman, prêmio Nobel. Esse cara é um economista, tá? Mas ele estava estudando sobre os processos cognitivos. E ele divide, em um dos seus livros, o nosso processo cognitivo em dois sistemas. O primeiro sistema é o sistema rápido. Nosso pastor, inclusive, já até falou sobre isso aqui em uma mensagem. O sistema rápido, o sistema automático, está ligado aos hábitos. O sistema 2 é o lento, deliberativo, é mais custoso. É o sistema 2 que as reflexões bíblicas formam o caráter de Cristo em nós. A fé bíblica madura, ela precisa do sistema 2, porque a gente tem que meditar no texto. Como o Salmo 1, você já viu a expressão, medita na sua lei de dia e de noite? Pesquisa o original, Hagar, professora Teresa, que está aqui. Essa palavra significa ruminar ou murmurar. Mas não murmurar de reclamação. É o murmúrio da repetição. É a pessoa lendo e repetindo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem certeza caminho dos pecadores. Você está lendo e está repetindo. É aquilo que vai fazer. Você sabe do ruminar? Eu acho interessante aqui. Apesar de ser uma análise alegórica, de ser uma interpretação alegórica, é interessante ouvir um pastor falar sobre isso. Porque se você pegar as regras da lei,
no sentido do casco fendido, o porco tem casco fendido como a vaca tem casco fendido. Só que o externo do porco pode parecer igual ao da vaca, mas o interno não. O porco só tem um sistema digestório, a vaca tem 2. Ruminar é comer, botar para dentro, depois botar para fora. Sabe? E 2 na Bíblia está ligado a testemunho. Ou seja, o que a vaca é por fora, ela é por dentro. O que o porco é por fora, ele não é por dentro. A questão é que muitas vezes nós estamos vestindo só capa, mas a nossa essência não é verdadeira. Isso aqui é algo interessante. A palavra demanda ruminar. Isso é o sistema 2. E a magnitude disso nos espanta, irmãos. Sabe por quê? Porque dentro do livro Você é o que você ama, de James Smith, ele faz aqui uma apresentação da pesquisa de Timothy Wilson, que diz que apenas 5% da nossa ação diária diz respeito ao sistema 2, ou seja, deliberação consciente. 95% do que fazemos diz respeito ao sistema 1, fomos treinados, só estamos repetindo. Logo, isso aqui é interessante. O resto ocorre no hábito. Os psicólogos explicam por quê. Quando a mesma resposta se repete diante do mesmo estímulo, a escolha consciente, ou seja, o sistema 2, ele sai de cena. É como um motorista que troca a marcha e nem sente. Pois é exatamente essa saída de cena do sistema 2 que os designers das plataformas digitais estão interessados em desativar. O interesse foi projetado para nos fazer viver no automático. O design que automatiza o desejo. Aqui eu preciso falar com uma franqueza pastoral, porque o dano, né, não para na atenção, chega no desejo. Pensa aqui na porta, eu coloquei esses 3 níveis. As plataformas de vídeo curto, como o TikTok, que servem conteúdo erotizado a quem nunca pediu. Quem sabe disso? Querido irmão, querida irmã, você tem TikTok? Eu tenho pena de você. Eu tentei usar o TikTok por um tempo. E graças a Deus, o Espírito de Deus me alertou. Eu excluí aquela porcaria do meu celular. Excluí. Porque é a rede social que mais fornece conteúdo depravado. Pornografia soft. É o soft pornô que leva para o hard. Mulher dançando, homem com as partes marcadas. Conteúdo, né, erotizado. Veja, a plataforma fornece num feed de vídeos inocentes. E aí vem a pornografia que explora o nosso sistema de recompensa. Causa compulsão. E aí gera tolerância. Você sabe isso, né? Sabe que a questão da tolerância, quando a gente fala de compulsão, é igual a pessoa que entra nas drogas. Fuma um baseado, daqui a pouco cheira uma carreira de cocaína. Daqui a pouco vai para o crack. Porque o organismo se torna tolerante, logo ele precisa de coisas mais fortes. E isso faz com que a coisa escale. É tão sério. Eu não sei se você... Eu estou olhando aqui, e eu estou aqui intencionalmente observando. Gente que o tempo inteiro fica olhando para baixo. Talvez não é anotando, não. É porque está agoniado com essa troça desse celular aí. Já abriu o display dele várias vezes. Vai desativar um despertador. Entra na rede social. Aí vê o comentário. Logo você já perdeu 30 minutos do seu tempo. A tarefa do trabalho. Você sendo cobrado o tempo inteiro. Por que não entrega os relatórios? Porque sua mente está dispersa. Sua mente está viciada. O design que automatiza o desejo alimenta exatamente os apetites que a santificação mata. Como diz Colossenses 3, mortificai-vos. A vida espiritual é afetada pelo design, não só pelo conteúdo. É o encantamento que a nossa pastora citou aqui. A denúncia espiritual dela está totalmente alinhada com essa análise. Porque aqui o Espírito de Deus está nos dando a permissão de denunciar como o diabo está trabalhando para encantar pessoas. E aí entra aqui naquilo que o pastor Jarmuth falou, a imagodei. A imagem de Deus não pode, não deve e não será construída pelo feed. A teologia precisa cravar uma estaca, porque a literatura secular começa a descrever a identidade humana como um produto desses sistemas. A antropologia bíblica não dá espaço para negociação. A imagem de Deus tem 2 eixos. O eixo essencial é a capacidade de se relacionar com Deus. O eixo funcional é quando o homem
é o representante de Deus a partir do intelecto, do juízo moral, da comunicação. Imagem e semelhança são os termos hebraicos tselem e demut, estão sempre juntos, vêm juntos, porque o homem é portador da presença de Deus no mundo. Ele carrega a imagem de Deus no mundo. Aquilo que nos distingue como seres humanos. Foi bem falado pelo pastor Jarmuth. Pensar, comunicar, discernir o bem e o mal, criar, nos relacionar. É exatamente esse conjunto de capacidades que a economia da atenção quer minar. Minar de forma sistemática e intencional. Quando o design sequestra a atenção, automatiza o desejo, induz dependência, ele não está só mexendo no comportamento, está corroendo o que faz do humano o humano. Capacidade de autogoverno, de contemplação do que é verdadeiro, de responder a Deus de maneira livre. Essa dignidade foi dada na criação, não é construída pelo feed da rede social. Em João 1,38, assim analisou o James Smith, ainda no livro Você é aquilo que você ama. Jesus foi perseguido, vamos dizer assim, pelos discípulos de João. E quando eles tiveram audiência com Jesus, a primeira pergunta de Jesus foi: o que buscais? Ou seja, o que você quer? Isso aqui, disse Smith, é a primeira e a última e mais importante pergunta do discipulado cristão. Porque antes do que você pensa, está o que você ama. Antes do que você ama, está o que você deseja. E o que você deseja está sendo moldado pelas práticas que dão forma a esse desejo. Por isso que as plataformas estão idealizadas para promover uma prática repetitiva. É exatamente o nível do desejo que essas plataformas operam. Elas aprendem o que você quer, te devolvem uma versão refinada do que você quer, milhões de vezes, até o seu desejo coincidir com o que elas querem que você queira. Por isso não basta ensinar a pensar. É preciso reorganizar o que se ama. E isso exige aperfeiçoar as práticas formativas da igreja. O feed é uma fábrica de mestres sobre medida. Viu que o apóstolo Paulo falou, em 2 Timóteo 4,3, que as pessoas nos últimos dias se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças? Pois bem, pense no algoritmo de recomendação. Ele aprende a sua cobiça pelo rastro dos seus cliques e te devolve em escala, sem cansar, exatamente os mestres que você desejou amontoar para si. É a palavra coceira nos ouvidos. É uma tendência da natureza caída. Agora ela ganhou um coçador automático. Vamos para o eixo 3, a proposta. Entramos aqui no último movimento, falando da renovação da mente. O diagnóstico foi feito. Agora a pergunta vira prática. Como a igreja participa dessa renovação de forma intencional? E eu tenho certeza que você vai se surpreender com a minha proposta. A palavra-chave aqui é estratégia. Nós precisamos alinhar a nossa formação de modo intencional. É o que Freud fala de telos, propósito, intencionalidade. Nós precisamos de intenção no nosso fazer. Fazer por fazer no automático é só a prova de que nós estamos formatados para o automático. Nós precisamos sair do automático. Essa audiência é seletiva. Nós estamos falando para os pensadores da igreja. O monte do conhecimento. Nós não estamos na base dele consumindo. Nós estamos em cima, debatendo a cultura. Nós estamos saindo da esfera das vítimas. Estamos saindo para o ponto de protagonismo, para uma virada de chave que a igreja precisa fazer. Quantos dizem amém por isso? Louvado seja Deus por esse evento. O que faremos então? Não é evento grandioso que muda a vida, disse Fogg, são milhares de micro-interações. E o aprendizado vem da própria igreja primitiva. Como é que a igreja primitiva fazia para formar o pensamento? Eram interações isoladas que formavam um todo. Microinterações, perseverança na doutrina. Microinteração, partir do pão, é o momento da ceia.
Microinteração, né? É a comunhão, o momento dos entrelaces, das redes, né? Não da rede social do aplicativo, mas da rede de socialização. Microinteração, reuniões de oração, mas não eram esporádicas, constantes. E perseveravam. E o verbo perseverar aqui não está somente na doutrina. A perseverança era na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Terminava a oração, vinha o partir do pão. Terminava o partir do pão, vinha a comunhão. Terminava a comunhão, vinha a palavra. Terminava a palavra, vinha a oração. E isso era constante. Mas não era reduzido a um dia. Nós estamos hoje vivendo o resultado dessa economia da atenção. Estamos tão dispersos que não temos tempo. E eu declaro isso aqui, irmão, certeza como pastor, na prática, que as pessoas não vêm mais ao culto, não é porque elas não têm tempo, é porque elas estão dispersas o bastante, que não conseguem ficar 1 hora sentada no banco. Não consegue ouvir a palavra, porque a mente está divagando, ela se sente incomodada, porque quer ficar no celular, preso o tempo inteiro. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos avançar. Limitar a formação da fé cristã à pregação de 1 hora no domingo ou uma aula semanal da escola bíblica é apostar contra a própria evidência neurocognitiva. Não podemos abandonar o sermão, mas nós podemos multiplicar os microeventos formativos ao longo da semana. Nós precisamos entender que estamos sendo formados por liturgias. O que é liturgia? O nosso culto da vitória é o mesmo aqui, o mesmo em Recife, o mesmo em Campina Grande, o mesmo nos Estados Unidos, em Boston, o mesmo em Portugal. É aquilo que se repete. James Smith vai falar que nós temos liturgias seculares, que estão sendo repetidas o tempo inteiro, e as plataformas digitais estão potencializando essas liturgias seculares. Logo, o pastor que se limita somente a ensinar no culto, e preste atenção, não que o culto não possa ser ensino, mas ele é muito mais consolidação. Ele é muito mais uma confirmação, porque o culto da igreja, a reunião pública da igreja, ela é o resultado de uma vida no secreto com Deus, é resultado de uma vida devocional. Por isso que nós temos pessoas, não que os cultos sejam sem poder, as pessoas estão vazias. Foi Deus quem acendeu a fogueira do sacrifício, mas deu ordem aos sacerdotes: mantenham o fogo aceso. Quem traz a lenha sou eu, quem limpa a eira sou eu. Eu preciso vir com o meu material para o culto. Por isso eu trago aqui a perspectiva de Kevin Van Hooser, que eu gosto muito e recomendo o livro Discipulado para a Glória de Deus. Me inspirei em abordagens de Van Hooser para fazer a dissertação no mestrado. A doutrina é o roteiro. Van Hooser escreveu o livro Drama da Doutrina, onde ele pega a analogia do teatro, da dramaturgia, e coloca em aplicação aos conceitos do reino de Deus. Ele defende que o reino de Deus tem um roteiro. O roteiro é a doutrina, a palavra. O palco é a vida cotidiana. A companhia é a igreja. Os atores somos nós. O diretor é o Espírito Santo. E o protagonista é Cristo. Não é a igreja. É Cristo. O telos da igreja, a intencionalidade da igreja é Cristo. Paulo fala: eu sinto dores de parto, porque eu quero formar Cristo em vocês. Mas nós precisamos escolher qual roteiro seguir. Se nós ficarmos somente aqui no debate, como disse o pastor Jarmuth, não vamos fazer nada. Nós precisamos de intenção. E aí eu vou avançar na minha estratégia. Vamos fazer uma comparação. O roteiro digital, qual é o diretor? É o algoritmo. Os ensaios, é o scroll. É o feed, que já tem uma curadoria que te oferece aquilo que eles querem oferecer. Qual é a intenção? Engajamento e validação. E como eles operam? Todo dia, no corpo, no bolso, na escola, no trabalho, na faculdade, no banheiro. Levanta a mão quem já levou o banheiro para fazer totô. O celular no banheiro para fazer, número 2. Está vendo aí? Não precisa nem ser profeta para denunciar. O roteiro evangélico. O diretor é o Espírito. Os ensaios são a doutrina, a comunhão, a ceia, a oração. As práticas, micropráticas cotidianas e diárias. E eu creio nisso, irmãos. Deus está nos direcionando para nós revisarmos a nossa prática de culto. As nossas reuniões de culto serão muito mais poderosas se tivermos micro-reuniões em casa.
se tivermos estruturas que funcionem de maneira constante para que o culto seja um transbordado do que fizemos na sala de casa. Você vai ganhar seus amigos na sala da sua casa. Você vai ganhar os seus vizinhos na sala da sua casa. Você vai ganhar os teus parentes na sala da sua casa. O Senhor está levantando uma igreja que vai voltar para os lares, para que os templos estejam entupidos de gente que ama a Deus. Quem entende o que eu estou falando aqui? Amém? Nós temos conteúdo, o roteiro evangélico tem 2000 anos, tem fundamento bíblico, tem cristologia robusta. O que falta? Massa formativa equivalente ao do rival. Então, há 2 roteiros. O digital, vai me dar um goia de 15 minutos, como deu o pastor Jamute. Né? O digital, que é o diretor, que é o algoritmo, os ensaios, e o evangélico, que tem o espírito. Né? Então agora nós vamos para o caráter intencional do discipulado. Há 3 pilares aqui importantes. Primeiro é o telos. O telos é uma pessoa, é Cristo. Qual é a intenção da igreja? Formar Cristo. Uma mentalidade, não um acessório. Sabe por que perdemos o debate? Porque queremos trazer os fundamentos da palavra como acessório. Argumentos não são acessórios. Argumentos são resultados de uma essência. Não podemos somente trocar a roupa. Precisamos trocar o coração. E isso passa pela renovação da mente. Então precisamos de uma estratégia para recapturar a mente, o nous, a capacidade de discernimento. Paulo fala, fiz-me tudo para com todos. Sabe o que é isso? Adaptação radical. Eu estou indo para a minha intenção, para o meu telos da plataforma aqui. Né? O apóstolo Paulo, fiz-me de tudo para com todos, para ver se eu ganho alguns. O que é isso? Ele está capturando aquilo que capturava. Ele está usando a ferramenta. Atos, capítulo 17, Paulo usou os poetas pagãos. Isso é uma referência de uso da cultura para se conectar com a sua audiência. O método deve ser apropriado. O telos é inegociável. Precisamos dominar as redes sociais. Precisamos não produzir conteúdo supérfluo, fútil. Eu estava vendo influenciadores cristãos montando o bastidor da igreja de como as pessoas se vestem. Que coisa inútil. Que coisa que não tem, supérflua. Né? A gente tem um monte de perfis de cristãos que fazem piada com os contextos da igreja. Que nível de influência é esse? Precisamos da doutrina, precisamos usar o algoritmo, precisamos aprender o que viraliza, mas precisamos adaptar a mensagem, porque a mensagem não muda, mas a comunicação sim. Não podemos fazer somente um conteúdo qualquer. Pastor, me ajude. Posso apresentar depois? Pode, você me dá. Os irmãos me dão ou não? Amém? Mas o design, ele manipula, irmãos, mas a intenção é outra. Nas plataformas, a intenção é oculta. Nós sabemos o que queremos, formar Cristo. Então nós podemos montar em cima do design das plataformas e usá-las para formar Jesus. Quantos dizem amém? Porque a questão não é o conteúdo, é a intenção. E nós podemos usar o conteúdo intencionalmente, usando a plataforma. Podemos, vou falar em palavras bem simples, pegar a estratégia de compulsão e fazer as pessoas se tornarem compulsivas na doutrina bíblica. Eu vou mostrar aqui uma estratégia que foi resultado do trabalho acadêmico, queridos. Né? Não basta ter a palavra pregada, precisamos ter curadoria. Precisamos entender a essência, que é a doutrina que forma a mentalidade. O formato ser construído dentro da janela atencional real das pessoas. Precisamos distribuir o conteúdo de maneira inteligente. Não estou dizendo que nós vamos alterar o formato do culto. O que nós precisamos é dominar o espaço que deixamos de lado. Com a televisão foi de maneira... A gente fez isso e a gente tá colhendo os nossos frutos. Nós amaldiçoamos a TV. A TV é do diabo. A política é do diabo. E as redes sociais? A gente ficou mais tímido. Mas não entramos no território, estamos inertes, estamos deixando que as redes sociais formem os nossos padrões. Por isso, como eu falei aqui, tem jovens criando perfis de rede social dentro da igreja, influenciadores, milhares de seguidores, mas não formam Cristo na vida deles, porque eles mesmos não têm Cristo formado na deles. Cristo é só uma roupa externa, ele tem que ser a essência. Precisamos atacar a formação da mente. Quantos dizem amém, queridos? Glória a Deus. Nós precisamos projetar os nossos ambientes. Eu vou pular aqui por causa da hora, porque eu queria mostrar para vocês o que eu fiz na prática,
No final do mestrado, que era um mestrado profissional, quem conhece essa parte acadêmica, o mestrado profissional você é obrigado a apresentar um produto. E pensando em cuidar de novos convertidos. Como que a gente consegue fazer, analisando, estudando sobre metodologias de ensino, por causa do problema atencional, nós temos hoje, talvez alguém já comprou um curso na internet, ouviu agora como é que estão os formatos dos cursos, das plataformas. Não tem uma aula de 40, 50 minutos, tem várias aulas de 10, de 5, não é isso? Sabe o que é? Método, microlearning. Os conteúdos macro estão fatiados em microconteúdos, porque isso faz com que a atenção atual, a disposição atual das pessoas, de não conseguir se concentrar por muito tempo, consigam apreender o conteúdo. Então eu falei, precisamos de um formato para chegar lá na pessoa. Precisamos de um formato que seja fácil de uso. Disse Fogg, facilite as coisas e você provoca o comportamento. A gente precisa diminuir o atrito. Quando eu falo atrito, é a ideia da pessoa não ter dificuldade. Então eu posso entregar um link no WhatsApp da pessoa, automaticamente ela clica, não precisa fazer login, não precisa fazer nada. Aquele link já é tokenizado, ou seja, já tem um código ali dentro que já identifica a pessoa, ela já abre uma plataforma que é dela, personalizada. Nós também temos aqui a gamificação. Gamificação já é conhecido dos educadores. Gamificação é exatamente a disposição da nossa geração, que foi criada nos videogames, que já vem com a consequência dessas plataformas tecnológicas. Gamificação gera engajamento. Então, pensamos numa plataforma que entregue um conteúdo curado, bíblico, doutrinário, teologia, né? Doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, num formato palatável, aceitável, com um tempo diminuído, mas com um conteúdo denso, mas que provoque na pessoa um engajamento. Como? Um sistema de pontuação que vai gerar uma campanha de competição, um ranking, que ao final de um período vai trazer uma premiação como uma viagem, por exemplo, para conhecer a sede no Rio de Janeiro, como uma Bíblia de estudos. Isso gera estímulo. Então nós produzimos o que nós entendemos como o Life 15, que é 15 minutos para uma vida transformada. É um protótipo. Eu queria apresentar aqui, pastor, é o final da palestra. 3 minutos. Pessoal da comunicação, eu fiz aqui a gravação da minha tela. Isso é uma ferramenta que nós fizemos junto com essa pesquisa. Né? Isso é o que vai para o colo do novo convertido. Vai para o celular dele, num link. Ele clica e já assiste. É totalmente adaptável a qualquer tela que ele abrir. Desktop, mobile, tablet, não importa. Ele assiste um conteúdo que foi idealizado. Não é uma pessoa estática falando. Tem um sensorial por trás. Uma musiquinha de fundo. Imagens. Isso prende a atenção. E faz com que a pessoa seja engajada. Inclusive quando ela sabe que quanto mais pontos ela acumular, no final de um período pode trazer a ela um prêmio que ela vai gostar. Põe aí na tela, por favor, gente. Isso é um protótipo, tá? Não é uma proposta comercial. Esta aula da série Fundamentos da Fé Cristã Bíblica. Pode aumentar um tantinho. Faz parte da estratégia Life 15. 15 minutos para uma vida transformada. Tem como aumentar ou não? Nosso interesse aqui O volume? é apresentar a você os alicerces da fé cristã bíblica, visando o seu crescimento espiritual e o desenvolvimento do teu relacionamento. Os irmãos estão conseguindo ouvir? Para você crescer em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos próximos 15 Se esses meninos conseguem aumentar o volume, porque tem um som por trás que eu acho que está baixinho. Se der, se não der, não tem problema. O pessoal da mídia. Escutem o vídeo, vejam o formato do vídeo. Até agora vocês só me viram no vídeo. Olha a plataforma, a identificação do nome da pessoa lá em cima. A aula, um escrito aqui reduzido. Isso aqui é um vídeo gravado, vocês vão ver. Quando eu pausar, ela não deixa a pessoa avançar e nem retroceder. Vamos começar pela pergunta mais importante. Olha a produção do vídeo. Isso aqui foi uma moça lá da igreja que capturou essa ideia. Escutem o volume, o sonzinho por trás. Que eu sequer consigo enxergar fisicamente. Como posso ter acesso a alguém que está tão distante de mim, pois mora lá no céu? Boa. Deus mora mesmo lá no céu? Onde ele mora? Qual é a aparência Não é espontâneo, é de um Deus? roteiro. Como crer que existe um só Deus, se também falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como isso funciona? Quantos deuses existem? Como podemos conhecer a Deus? Responder a estas perguntas define o ponto de partida desta aula
Nós só podemos conhecer a Deus. Isso é doutrina porque de Deus. Ele mesmo tomou a iniciativa de se fazer conhecido. Não é um discurso Este qualquer, é ato doutrina de Deus, é se fazer teologia. conhecido, a fé cristã a reconhece como a própria palavra de Deus. Foi um corte A que fiz. principal Já está fonte acabando. onde ele revela sua vontade, seu Pausei. Você já caráter, viu isso seu quando alguém plano vende para a curso? humanidade Isso chama e sua- VSL, Video Sales Letter. E no final da aula, Parabéns por você chegar até aqui. Temos certeza que esta aula transformou a sua vida. Mas antes de terminarmos, eu tenho um convite especial para te fazer. Assim que este vídeo terminar, vai começar um quiz interativo para aperfeiçoar os teus conhecimentos. Fique tranquilo. enquanto eu falo que vem O um objetivo quiz, não é testar você, tem um dispositivo mas ajudar a fixar o que é um conteúdo cronômetro regressivo que você aprendeu nessa que videoaula. captura a Queremos atenção. te ajudar Isso é a método, fixar irmãos. e Método. aguardar no coração as verdades extraordinárias que você assistiu. Inclusive, preparamos uma ferramenta Cada pergunta no muito legal pra quiz te ajudar. tem um botão que Em a cada pessoa pode pergunta voltar do ao quiz, minuto exato você do verá vídeo um para ela botão. aprender. E se precisar, Porque a ideia não te é levará de testar, volta ao é minuto reter exato do vídeo, o conhecimento. onde nós Isso é falamos método. sobre este assunto. Olha aí, no final do vídeo vem o questionário, né? A pergunta do que ela ouviu. Meu Deus, o que é isso? É um Kahoot, ok? Mas como é que eu faço para responder? Não tem problema. Quando ela não souber responder, ela clica lá. Eu não sei. Quando ela clicar, vai para o minuto exato do vídeo onde ela vai poder aprender sobre aquela pergunta. Retenção do conhecimento. Ó. Está escrito que os céus proclamam a glória de E aí, Deus, e firmamento o botão anuncia fica a piscando, obra das suas sensorial, mãos. Ou seja, para ela lembrar a que tem um quiz para criação responder. de Deus demonstra a sua grandeza. Aprendi, voltei para a questão, respondi. Terminou o questionário, pontuação, um ranking. Quando ela entrar na plataforma novamente, vai mostrar lá quem está na frente. Ela tem que chegar na frente, por quê? Porque ao final, por exemplo, do ano, a gente pode dar uma viagem para a pessoa conhecer a nossa igreja, ou ir para a praia com a família. Israel é demais. Né? Israel é para a sede aqui, Israel é coisa da sede. Quem sabe? Isso aqui, irmãos, é intencionalidade. Né? Volta para o slide lá, querido, por favor. Só para botar o final do slide aqui. Bota no último slide para mim, se vocês quiserem. Tá? Ou no penúltimo, se der para fazer. Dá não? Ou os meninos, dá ou não dá? Eu sei que os meninos, é uma operação gigante lá dentro. Aí, maravilha. A igreja que domina o jogo não é a que recusa a tela. Não é a igreja ascética, como foi por muito tempo. Por falta de conhecimento, ou talvez por intenção mesmo ascética. Mas é a igreja que entende que a gente tem que estar no meio, governar, dominar. Esse é o chamado cultural. Deus deu ao homem governo, domínio, e é isso que nós resgatamos em Cristo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Tá fraco esse aplauso, hein? Pode ser melhor. Claro, vamos fazer o Kahoot, né, gente? Depois de uma palestra que tem um Kahoot dentro, tem que fazer o Kahoot. Eu só vou falar para meus alunos que isso tudo que está acontecendo no congresso, que vocês estão assistindo, estão aprendendo, tudo isso. Coloca o Kahoot aí. Agora, o Kahoot do pastor José Rafael, só Jesus na causa, hein? Vamos lá. Vamos entrar. Entrou um Bolsonaro ali, é isso mesmo? Sangue e fogo. Mas que Lula entre também para ele aprender. Vamos lá, gente. Todo vamos lá. mundo precisa. Quero lembrar quem está assistindo pela internet, pode participar do Kahoot, mas a premiação é só para quem está presencialmente aqui, tá?
Então, vai ganhar uma eco bag da faculdade, os 3 primeiros colocados, e um livro doado pela Central Gospel, a livraria da Central Gospel, está ali com 20% de desconto. Quero agradecer meus irmãos, muito obrigado por nos abençoarem. Não pedimos, foi voluntário da parte deles, e nós queremos aqui agradecer a vocês por essa doação. Vamos lá, tem 175. Pessoal que está entrando, não demora. Quem está lá atrás, se tiver com dificuldade, pode chegar um pouquinho mais para frente. Também está nos telões laterais aqui da igreja. 190. Meu Deus. E aí, podemos começar? Estou vendo um pessoal ainda com o celular na mão. Vou ter que chamar os universitários, né? Mas todo mundo que é da faculdade é universitário, né, irmão? Então, se um universitário está com dificuldade, fala com o universitário do lado. Ou então chama a professora Tereza, chama o pastor Ronaldo, entende tudo de Kahoot. (218). Podemos? Já foi? Tem alguém ainda enrolado? Vamos lá, irmão, desenrola aí. Tá tudo enrolado nesse cobertor aí, só Jesus. Vou dar a dica de novo, hein? Leia a pergunta quando ela aparecer, entenda a pergunta. São segundos, porque quando entram as alternativas, você já tem que ter raciocinado para escolher a resposta certa. Tem gente que fica esperando entrar a alternativa. Perdeu tempo. Apareceu a pergunta, já lê, pensa, para quando a alternativa aparecer, você já sabe qual é a resposta. Eita ferro, tá cheio de Lula aí, ó. Podemos, gente? Foi? Contagem regressiva. 10, 9... Quem tem limite é município, né, irmão? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kahoot. Bota o som aí. Olha o sonzinho aí. Acabou o tempo. Eita, gente. Essa vai dar. Aí, pastor Jarmuth, olha lá. Resposta certa. Fala aí, professor. Vamos lá. Argumenta aí, seu Kahoot. Nous é a faculdade de discernir. Mas é que é interessante. As perguntas foram estrategicamente dificultadas para mostrar como está a nossa atenção. Eu falei esse conceito 4 vezes no decorrer da palestra. Nous, a mente, é a faculdade de escolha, de discernimento. Mas a nossa atenção está fragmentada. Isso é a prova de que a gente precisa melhorar, resgatar. Porque a boa notícia é essa, né? É possível recuperar a agência, a capacidade de decisão e de escolha e de conhecimento. Mas tá legal, foi legal. Parabéns para quem acertou. Mas estava capciosa mesmo. Fica tranquilo, tá tudo certo. Vamos embora, olha o ranking. Gabriel tá aí? Quem é o Gabriel? Cadê? Tá aqui não? Quem é Vargas? Eita, todo mundo da internet? Quem é Camila? Olha, a Camila tá aqui. Daniel Lemos, cadê? Tá aqui. E Brandão, tá ali. Ó, maravilha. Vamos lá, próxima. Presta atenção, que esse professor é brabo.
Foi. Eita, outra, hein? Pelo menos a maioria acertou, né, gente? Pelo menos. Já, quem é que vota aí para o pastor José Rafael ser professor da graduação? Olha, se prepara para a prova, irmão. Se o Kahoot é assim, imagina a prova. Irmãos, essa segunda pergunta, a estratégia dela é colocar dois pontos que são corretos. A vermelha e a azul. Só que a azul é a pergunta adequada. Porque ela fala do esquema e do morfe, que são a raiz das duas palavras. Isso é, mais uma vez, a prova. Irmãos, esse Kahoot, como a própria palestra fala sobre economia da atenção, isso tem propósito, telos, intenção, de mostrar como está a nossa atenção, está fragmentada, para a gente capturar as informações corretas. Lembrando que eu falei, acho que 3 vezes, depois você pode assistir o vídeo, sobre esse sentido das palavras esquema e morfe. Importante. Vamos lá, bota aí o ranking. Olha, a Camila subiu. Sansão tá aí? Cadê o Sansão? Tá com a Dalila, irmão. Daniel Lemos está ali. Rafa Oliver, cadê a Rafa? Tá aí? É ou Rafa ou a Rafa? Muito bom. Sansão tá subindo, vamos ver. Vamos embora, para a próxima. Terceira pergunta. E esse tem 6 perguntas. Está fácil, né, irmão? Fechou. Maior índice de acerto até agora. Quer comentar, professor? Não, esse aí tá fácil. Esse aí estava fácil. Os outros... até nos que eu não pensei em fazer de maneira estratégica, está mostrando que a atenção está fragmentada mesmo. Mas eu entendi, você está cheio de coxinha, de pastel, então também prejudica, né? Vamos dar o ranking, vamos lá. E Camila, em primeiro lugar, muito bem. Como é que aquele ali é o quê? Bruno Lopes Ossó? É isso mesmo? É Breno Lopes Ossó, tá aí? Daniel Lemos, isso aí. Vamos lá, vamos para a quarta. Esses são 6. Acabando. Boa! A turma está melhorando, hein, professor? O índice de acertos está aumentando. Muito bom. Eu fico pensando, olha, o nível do Kahoot está crescente, certo? Imagina o do pastor Erivelto daqui a pouco. Vamos lá, ó, olha o ranking. Ih, Camila, de novo. Puxa vida. Rafa Oliver, Misael Monzuete, está aí? Aqui? Cadê? Misael está aqui? Acho que não, internet. Marcelo Camilo, está aqui? Está aqui na frente, boa, hein? Quinta pergunta. Está fácil. Fechou. Pregação, louvor, oferta. Tá massa isso aí. Tava prestando atenção mesmo. Vamos lá, bota o ranking. Ih, mudou tudo de novo, hein? Ó, o Breno subiu. Bispo Tom, tá aí o Bispo Tom? Tá aqui? Cadê o Bispo Tom? Anderson Luiz, tá aqui? Tá ali. Lídia. Meu Deus.
Cadê a Lídia? Olha para aquilo ali, que absurdo, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Que isso, Bota gente? isso na internet, Passa não. essa tela Rapaz, rápido. passa aí, por favor. A garotada da mídia tem que passar isso rápido. Meu pai de Última Jesus. pergunta, vamos lá. Sangue de Jesus. Olha só isso! Vale um aplauso, gente. Parabéns para a turma. Que isso, professor. Muito bom. Vamos ver aí o ranking. Vamos ver os ganhadores agora, hein? Atenção. Terceiro lugar, Bispo Tom. Segundo lugar, Misael. E primeiro lugar, atenção, Breno. Os ganhadores aqui, por favor. Pastor Jarmuth, o senhor me ajuda? Tem 2 ganhadores ou os 3 estão aqui? Acho que só 2, né? O outro foi da internet. Pega 2 ecobags para mim, por favor. Só 2. Obrigado. Cadê? Pode subir. Vamos tirar nossa foto aqui. Depois vocês vão passar ali e escolher um livro cada um. Tá? Olha aqui. Segura aí a ecobag. Vamos tirar a foto aqui. Cadê a mídia? Fica aqui no meio. Muito bem. Mostra aqui a ecobag. Bota pra frente. A atenção dele tá bem fragmentada, não? Vamos lá. Parabéns. Escolhe o livro ali, ó. Tá? Cada um pode pegar um livro ali. Isso aí. Bem, obrigado, meu amigo. E a plataforma que eu mostrei, se tem alguma mega empresa aí que quiser, meu filho, tá lá, eu tô com os códigos, tá funcional, plenamente funcional, né, pastor Jarmuth? Tá bom, eu fiz para poder usar para a plataforma, tô testando na igreja, mas talvez tenha alguma pessoa aí cheia da bufunfa, né, irmão? Glória a Deus, forte, né? Irmão.